Desbloqueie o poder da sua mente. Michael Arruda. Programe o seu subconsciente para se libertar das dores e inseguranças e transforme a sua vida. Dedico este livro a todas as pessoas que querem ser mais felizes na vida. Acredito que cada pessoa que passa na nossa vida deixa uma marca. E assim foi comigo. Sou grato a muitas pessoas que passaram na minha vida e deixaram sua marca, um aprendizado que me ajuda a ser quem sou hoje. Alguns continuam amigos próximos, outros mudam de caminho e ficam mais distantes. Alguns ficam por mais tempo, ajudando-me em conquistas maiores, outros, às vezes, apenas por um dia. O que importa é que cada um teve seu papel, e por isso quero deixar minha gratidão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus pais, que infelizmente não estão mais aqui para poderem ler essas palavras. Estou aqui graças a eles, são a origem dos meus valores e da minha inspiração. Aos meus queridos irmãos, Edmar, Brenda e Brian, que sempre me apoiaram de todas as formas e acreditaram em mim. A minha amada esposa e sócia, Rafaela, que sempre esteve ao meu lado, me puxando para cima quando eu mais precisei. Sem ela, eu certamente estaria muito longe de ser a melhor pessoa que posso ser. A meu sócio, Pedro, e a todos os meus funcionários e parceiros de negócios, que são minha base para fazer os projetos acontecerem. Sem eles, não sei quando este livro aconteceria. Ao Jerry, meu primeiro e eterno mentor de hipnoterapia, que, além de todos os seus ensinamentos, me motivou falando que eu iria mais longe do que eu imaginava. Ao Answedi, que confiou em mim e me deu a oportunidade de iniciar esse movimento no Brasil. Aos primeiros 3 instrutores da Omni Brasil, Carlos, Fernando e Rafael, que foram escolhidos para fazer parte dessa jornada. A todos nossos hipnoterapeutas, que uma vez foram alunos, e que me motivam a compartilhar todo esse conhecimento. Dentre eles, quero fazer um agradecimento especial àqueles que acreditaram, me ajudaram e continuam ajudando na propagação dessa mensagem. Heróis que não usam capas: Bruno Prado, Caio Irie, Carolina Salgado, Clebson Ribeiro, Edson Brandão, Heloísa Vasconcelos, Érica Yumi, Eustáquio Cadeira, Felipe Feliciano, Felipe Pereira, Gabriel de Oliveira, Geraldo Foscaches, Hélio Machado, Ick Jou, Karina Perassoli, Caterine Meirelles, Leandro Flores, Letícia Cristianini, Lucimar Itabuti, Márcio Gata, Raqueline Moreira, Samuel Kiz e Tárcio Brito. Sou grato também a Pedro Olivel por ter acreditado em mim e incentivado minha mente no início das minhas empreitadas. A Fagner Borges e Conrado Adolfo, parceiros que se tornaram amigos e mentores de como propagar minha mensagem. A toda a equipe da editora Gente, em especial a Roseli Bochini, que foi a primeira a se envolver e acreditar no potencial da mensagem desse livro, e também a Carol, Dani, Arthur e Ricardo, que foram aqueles com quem tive a oportunidade de ter mais contato e perceber o carinho e dedicação que tiveram para me ajudar a divulgar minhas palavras. Infelizmente, é impossível listar aqui o nome de todas as pessoas que já contribuíram de alguma forma comigo. Sou grato a cada uma delas, pelo apoio ou aprendizado que deixou em minha vida. E, se você for uma delas, você sabe como me ajudou, por isso, minha gratidão. Por fim, e tão importante quanto todos, agradeço a você, leitor, pela confiança em escolher este livro. Que ele possa ser o início de uma vida muito melhor. A todos vocês, minha eterna gratidão. Deixe sua mente livre. Ela era uma mulher obesa que não conseguia emagrecer de maneira alguma. Sempre atribuía essa dificuldade a um suposto metabolismo lento. Isso, claro, sem falar na falta de tempo para praticar exercícios e cuidar da alimentação. A real razão do problema, no entanto, era bem outra. Quando criança, sempre que a mãe estava ausente, pois ia à faculdade, ela ouvia do pai que precisava comer muito para a mamãe ficar feliz, se não comesse, a mamãe ficaria triste. Na adolescência, no meio de uma dieta para tentar eliminar 2 quilos, a mãe sofreu um acidente. Foi quando começou um novo processo de engorda. A mente subconsciente entendeu que esta era a melhor forma de evitar qualquer tristeza materna. E,
Assim, ela não parou de comer compulsivamente, ou não importasse quais métodos tentasse, não conseguia mudar seu comportamento e, consequentemente, não avançava em suas metas. Ela estava sendo dominada pela compulsão criada pela própria mente. Tudo mudou quando ela compreendeu todos esses processos mentais, esses gatilhos que a aprisionavam em um padrão nocivo à saúde, por meio de uma terapia com hipnose. E se a hipnose de alguma forma o assusta, saiba que não há nada a temer. Muito pelo contrário. Este é o caminho para entendermos a mente. E para quem decide acessar a parte mais profunda de si mesmo, do próprio cérebro, a tal mente subconsciente, tem como recompensa o controle de sua vida, a solução de muitos problemas, até mesmo de questões graves como depressão, síndrome do pânico, fobias e compulsões. Um caminho feito a partir da hipnoterapia. Trata-se de um processo poderoso no sentido de reprogramar a mente. Mas, por favor, esqueça aqueles estereótipos do cinema e da TV, com a hipnose feita num palco, com o objetivo de impressionar. A hipnose aqui tratada é uma técnica aplicada por profissionais especializados, que se prepararam para tanto, aptos a ajudar pessoas de forma precisa e segura. No mundo competitivo, corrido e estressante no qual vivemos, falta tempo para olhar para si mesmo, para cuidar das próprias questões. É aí que entram na vida de muitas pessoas problemas pessoais, profissionais ou até de saúde. Sem espaço na agenda para cuidarmos de nós mesmos, ou buscar longas terapias que duram anos, muitos recorrem a paliativos como os remédios, tipo de saída que não passa pela solução completa do problema, apenas cria uma válvula de escape que mascara o verdadeiro problema. Nesse cenário, conhecer o potencial de sua mente e desbloqueá-lo é uma solução rápida e ao mesmo tempo de alcance profundo, abrindo espaço para que seja apresentada a chave para mudar aquilo que o incomoda. Livre, a mente é capaz de esclarecer tudo o que aflige quem precisa de ajuda. E o profissional capacitado a guiá-lo nesse processo é o hipnoterapeuta. A transformação é alcançada na maioria das vezes em 1 a 3 sessões de trabalho. Sim, você não leu errado. Não há mágica alguma e vou lhe provar isso. Já reparou que várias de suas atitudes são muito similares ao modo como seu pai e sua mãe agem? Ou que repetidamente você age e pensa do mesmo jeito, ainda que em situações diferentes? Um exemplo, somos considerados otimistas ou pessimistas, e isso não varia de situação para situação, é um padrão de nosso comportamento. Isso tudo faz parte de uma programação existente dentro de nós, que foi sendo criada desde que nascemos. Não importa o que saibamos, só o pensemos saber. É essa informação internalizada que guia toda a nossa vida. A moça que comia para agradar a mãe nunca se havia dado conta da origem de sua compulsão, jamais poderia imaginar quão forte tinha sido aquela colocação, da qual ela nem se lembrava mais, do pai na infância. Porém, acessando de modo profundo a própria mente, foi possível buscar a raiz do problema e alterar aquela programação nociva, transformando seus hábitos alimentares, e consequentemente, sua vida. Exemplos não faltam. Outra pessoa que encontrou dentro de si as respostas foi um jovem que era tímido a ponto de não conseguir falar com estranhos. Fosse qual fosse o ambiente, ele travava, se fechava, evitava contato. Orientado durante o processo de descoberta mental, ele se fixou numa cena familiar na qual um tio o constrangiu enquanto ele conversava com uma prima, criança como ele à época. Esse parente começou a dizer que o garoto casaria com sua companheira de brincadeiras, espécie de piada que ganhou coro com outros familiares. Foi o suficiente para que ele se fechasse para as conversas vida afora. Hoje, depois do trabalho que fez, não tem mais problemas em se comunicar. Outro caso marcante que eu já pude acompanhar em meu trabalho na área foi o de uma jovem com tendências suicidas que não conseguia se livrar da vontade de acabar consigo mesma. Depois de recorrer à psicologia e à psiquiatria, ela procurou a hipnose como um último recurso. Em sua primeira e única sessão, descobriu que havia sido abusada sexualmente aos 6 anos. Tal dor era tão forte a ponto de se transformar no desejo de tirar a própria vida. Era um trauma não trabalhado e que só teve alívio quando ela se permitiu ouvir sua mente subconsciente e desbloquear o que fosse preciso.
É por essas e outras que é importante questionarmos se a maioria dos problemas não está em nossa mente. Quando descobrimos isso, ganhamos o potencial de transformar qualquer aspecto em nossa vida. Só resta saber como, e este é o objetivo deste livro. A hipnoterapia é o caminho que nos ensina a entender como podemos assumir o controle de nossa mente e, por consequência, guiar nosso caminho para as conquistas que há tanto tempo desejamos. Ela pode ser encarada como uma forma rápida e eficaz de resolver questões recorrentes. Algo que vem para ressignificar conflitos, apontar caminhos, libertar. Um trabalho que mostra de onde vêm os problemas. Ninguém tem culpa de ser preguiçoso ou de não conseguir emagrecer, há sempre alguma questão mais profunda envolvida. Há uma marca no subconsciente, um registro que define esse comportamento, na maioria das vezes por acreditar que está é a resposta para defendê-lo de algum risco. É o que acontece com aquelas mulheres que dizem ter o dedo podre ou para homem, sempre com a famosa queixa de não consigo encontrar um parceiro que preste. Mas será que elas são tão desafortunadas a ponto de, entre milhares de solteiros, não achar um que se salve? Ou será que lá nas suas memórias mais distantes está gravado aquele dia, quando ela só tinha 3 anos, e sua mãe se queixava com a irmã dizendo: "O homem é tudo igual, é melhor ficar sozinha"? Dessa forma, essas mulheres estão simplesmente sendo levadas por aquela parte da mente que não controlam. Aquelas pessoas que se sabotam no emprego, fazendo algo para prejudicar a si mesmas diante da possibilidade de conseguir uma promoção, muito provavelmente estão seguindo a mesma linha. Devem ter ouvido dos pais que dinheiro é sujo ou que o trabalho é uma fonte de sofrimento, um sacrifício. Por isso não se permitem chegar lá. Não há como fugir, tudo parte de uma programação mental que você não controla ainda. E a hipnoterapia age diretamente para retomarmos a direção desse centro que dita nossas atitudes perante a vida, pois entra de fato na mente subconsciente, cuja missão é nos proteger, fazer valer a programação que temos tão bem guardada. Todos nós temos uma história, somos feitos de memórias ocultas que guiam nossas vidas mesmo que a gente não se dê conta disso. Fomos programados para sermos o que somos, e isso inclui características positivas e negativas. O que você gostaria de mudar em sua vida? Hábito, crença, saúde ou mesmo sua conta bancária? Seja como for, não duvide, essa viagem rumo ao subconsciente certamente vai lhe ajudar. Lembre-se, você controla apenas 5% de sua mente. Não pense que o controle de sua vida é muito diferente disso. O que eu ofereço nas próximas páginas é a conquista do poder sobre a sua mente. Mas para que esta jornada traga a transformação almejada, você precisa tomar uma decisão. A de começar e ir até o fim. Durante nossa viagem eu irei quebrar paradigmas, propor reflexões e ensiná-lo a como ter o controle da própria vida. Depois disso, não há volta, você não terá mais desculpas para continuar do jeito que está. Se é isso que você realmente quer, então comece assumindo o compromisso de persistir até o fim. Afinal, quantas vezes você já começou algo e não terminou, deixando sua mente controlá-lo mais uma vez? Você está assumindo o compromisso consigo mesmo, e eu confio em você. E isso lhe trará uma grande recompensa. Capítulo 1. Estamos vivendo como prisioneiros. Esta afirmação pode parecer dura num primeiro momento, mas você entenderá o que quero dizer. Quantas vezes você não sentiu como se o controle de sua vida não estivesse em suas mãos? Você tenta fazer tudo o que pode, mas parece que as forças acabam antes de chegar lá. Ou pior, você até consegue fazer tudo, com a melhor das intenções, mas o resultado não sai como esperava. Então você fica insatisfeito. Não consegue viver o relacionamento que sempre sonhou. Não ganha quanto gostaria. Não se sente bem consigo mesmo. E ainda, muitas vezes, surgem fatores para limitá-lo ainda mais, como insegurança, ansiedade, estresse, medo e até depressão. Tudo isso o deixa desanimado, sem vontade de acordar e sair para mais um dia de trabalho, mais um desafio, sem gana de lutar e buscar aquilo que o realizaria de verdade.
Na maior parte do tempo, estamos insatisfeitos com a situação no trabalho, em relacionamentos, na saúde, na vida como um todo. Então, começamos a nos comparar a outras pessoas, e muitas vezes a grama do vizinho parece estar mais verde. Até que surgem pensamentos de revolta questionando quando isso terá um fim. Geralmente, quando mais novos, tínhamos muitas metas, desejos e ambições, mas, com o passar do tempo, parece que fomos encontrando grades que nos limitam de ser quem queremos ou mesmo viver felizes como desejamos. Mas se sabemos que essas grades não existem aí fora, ninguém nos proíbe de buscarmos o que quisermos, onde elas estão. Dentro de nós mesmos, em nossa mente. Ela nos vigia e diz o que é permitido ou não. O que sentimos ou deixamos de sentir. O que vivemos ou deixamos de viver. Nossa mente se torna a voz de nossa angústia. É aqui que ansiamos por soluções mágicas. Ninguém gosta de sofrer, e queremos fazer com que o sofrimento vá embora o mais rápido possível. Mas se não sabemos como mudar a nós mesmos, como parar de sofrer? É quando buscamos desesperadamente soluções mágicas fora de nós, e na maioria das vezes colocamos o problema em algo que simplesmente tentamos tirar de nossa vida. Se estamos insatisfeitos com o namoro, reclamamos do parceiro até chegar ao ponto de querermos trocá-lo. Se há problemas com os filhos, já que não podemos trocá-los, queremos forçá-los a ser do jeito que decidimos. A solução é sempre mudar a pessoa ou substituí-la. E no âmbito profissional não é diferente. Na verdade, parece que o problema é até maior. Uma pesquisa da International Stress Management do Brasil, ISMA-BR, realizada com pessoas entre 25 e 60 anos apontou que 76% dos entrevistados se sentem infelizes com a vida profissional. O problema é o chefe que não o valoriza? A pressão que colocam em você? As regras muito rígidas? Aquele colega de trabalho que não gosta de você? O salário que podia ser maior? E aí surgem os pensamentos procurando razões e justificativas. A vida seria muito melhor se meu chefe saísse, se mudassem as regras da empresa e, principalmente, se meu salário valesse a pena. Sempre pensamos que mudando algo externo a vida fluiria melhor. Mas já que não é possível mudar tudo isso, esses elementos continuam nos pressionando por todos os lados, até que realmente perdemos o controle de nossas próprias emoções, e por consequência, nossa saúde. Ainda segundo a ISMA-BR, a chamada síndrome de burnout, antigamente chamada de estafa ou um nível de estresse devastador, que quem o sente se vê sem saída, a ponto de explodir, atinge 30% dos trabalhadores brasileiros. Vale lembrar que essa síndrome provoca exaustão física e mental, trazendo consigo sérios problemas de convivência e relacionamento no trabalho e em casa. Se o plano profissional não vai bem, dificilmente a vida pessoal estará adequada. Então passamos a sentir o problema em nós mesmos, através de sintomas como ansiedade, medo e até depressão. O triste é que esses males estão se tornando cada vez mais populares. Males do século. O índice de pessoas com depressão aumentou 18,4% entre 2005 e 2015, atingindo 322 milhões de homens e mulheres em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que 11,5 milhões de habitantes sofrem com a doença. Nosso país, aliás, é aquele com a maior incidência de depressão na América Latina, e o segundo considerando as Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. No que se refere à ansiedade, o Brasil é recordista mundial. Uma multidão de 18,6 milhões de pessoas sofre desse mal. Infelizmente, o fim dessa linha de dores emocionais é o suicídio, com mais de 800 mil mortes por ano no mundo, segundo dados da OMS, de 2014, e a segunda maior causa da morte entre jovens de 15 a 29 anos. O Brasil registra uma média de 30 suicídios por dia. E já que acreditamos que tudo isso veio de fora, de novo buscamos soluções externas, dessa vez em forma de comprimidos. É como se fosse possível empurrar os dilemas para debaixo do tapete e se esconder atrás de remédios que só tratam os sintomas, não as causas reais das dores emocionais.
E para piorar, infelizmente vivemos em meio a uma indústria que, cada vez mais, quer que nos mantenhamos anestesiados ou aprisionados em relação a nossos problemas. E isso se prova com números. Pílulas da ilusão. Por exemplo, o analgésico mais popular que conhecemos é um dos medicamentos mais vendidos do Brasil. Para se ter uma ideia do consumo, basta dizer que entre 2013 e 2016 o produto saiu da nona para a quinta posição na lista dos 10 mais comercializados, de acordo com a consultoria IQVIA, líder mundial em informações a respeito de produtos e serviços de saúde. Isso principalmente porque o analgésico tem princípios ativos que agem rapidamente, além de ter todo um projeto de marketing e vendas muito bem organizado nas farmácias, nos principais meios de comunicação e nas redes sociais. Os números falam por si e a página do remédio no Facebook tinha 1,4 milhão de seguidores em fevereiro de 2018. É certamente mais do que conseguiram obter muitos artistas e figuras públicas. A questão é que, quando não usado de forma direcionada, o medicamento pode acabar mascarando os reais problemas de quem o consome. Outro exemplo dessa tendência de ter nos remédios uma muleta diz respeito ao uso do clonazepam. Princípio ativo usado no medicamento indicado para o controle de fobia social, distúrbio de pânico e ansiedade de modo geral. Sobre esse medicamento em particular, nosso país se destaca. Os brasileiros são os maiores consumidores mundiais desse fármaco, que depois de ingerido permanece 18 horas agindo no corpo. É preciso lembrar que o risco de dependência é alto, o que ocorre muitas vezes em 2 ou 3 meses de medicação. Por isso deveria haver muito mais cautela em relação ao uso. Há até mesmo registros de casos de internação por abstinência. Geralmente não é possível parar de fazer uso de uma hora para outra, sem que seja feito antes um corte lento e programado. Até o jornalista Pedro Bial, veja só, mesmo com toda a sua experiência de trabalho, admitiu, em entrevista para a revista Playboy, ter usado esse medicamento algumas vezes para conseguir entrar no ar em seus tempos à frente do Big Brother Brasil. Era uma forma de domar a ansiedade antes de encarar a apresentação do programa, o reality show mais popular da Rede Globo. Em momentos de pressão, tão comuns nos dias de hoje, nosso cérebro precisa trabalhar de forma mais acelerada, o que mexe conosco a ponto de provocar ansiedade. O remédio entra, nesse contexto, como uma ferramenta que ajuda a dar equilíbrio. Contudo, isso ocorre em um nível superficial. Porém, se os vilões da indústria de medicamentos no Brasil fossem unicamente esses 2 fármacos, seria algo simples de ser resolvido. O problema vai muito além. Entre 2013 e 2017, foi registrado um aumento de 42% nas vendas de remédios no Brasil. Não à toa, o mercado farmacêutico faturou 49 bilhões de reais no país em 2016, ainda conforme levantamento da IQVIA. E isso não é tudo, de acordo com um estudo do Ministério da Saúde feito entre 2013 e 2014 com 41 mil entrevistados em todas as regiões, metade das pessoas ouvidas ingeriu no mínimo um remédio nas 2 semanas anteriores à pesquisa, o que reflete o fato de se ter uma pequena farmácia em casa e fazer da automedicação um hábito cotidiano. E quem não tem algum parente ou amigo louco por remédios? Eu conheço um senhor, de 94 anos, que sai frustrado do consultório se o médico não entrega uma receita com uma lista de medicamentos. Para ele, esses são os médicos fracos, que não resolvem nada. Trata-se de um bom retrato do problema no Brasil. E olhe que eu nem citei aqui o famoso Dr. Google, o maior aliado de quem pratica a automedicação e se apavora por conta própria em casa antes de procurar um profissional para entender o que de fato está acontecendo em caso de doenças. Tudo isso ocorre porque nos fazem acreditar, desde a infância, que a solução para nossos problemas está fora de nós. Estudar mais, terminar aquele curso, conseguir aquele emprego, casar, sempre falta só mais um item externo para nos sentirmos bem. Assim, parece normal achar que a solução está na prateleira da farmácia, e não em nosso interior. Isso limita o conhecimento sobre como dominar a mente e desbloquear o poder interior. Parece um beco sem saída.
Cada pessoa é um mundo e, em tempos de tanta pressão, não faltam motivos para se sentir em colapso. Sabemos do mal que sofremos, o desafio que nos pressiona, mas só se falam das soluções pregadas pelas indústrias, como já mencionei. De novo nos sentimos sem ter para onde ir, presos ao destino. Mas existe uma saída, e ela está em encontrarmos a raiz do que nos provoca determinado sentimento, ou seja, buscar a solução dentro de nós mesmos. Descobrir nossa mente e achar a causa desses problemas que podem estar ligados a marcas que talvez nem sequer temos consciência que carregamos. Ele não conseguia ou nem chegava a tentar. Talvez seu desafio não seja o cigarro, mas o desânimo, o nervosismo, o descontrole alimentar, a depressão, ou até a dificuldade financeira. O que o faz infeliz? Qual é seu desafio? De agora em diante, como eu não sei exatamente o que você quer mudar em sua vida, usarei as palavras o desafio ou a infelicidade ou muitas vezes para representar aquilo que está lhe fazendo mal e você quer mudar. E, se você está disposto a vencer isso, está na hora de desbloquear, de uma vez por todas, o potencial de sua mente transformar sua vida. Foi o que aconteceu com João. E no próximo capítulo vamos entender o que o impedia de vencer seu desafio. Capítulo 2. Livre-se das prisões mentais. Nossa mente cria estratégias para nos proteger. E por desconhecermos os mecanismos que a fazem agir de determinadas maneiras, acabamos por não encontrar a chave capaz de nos tirar das prisões mentais. Para prosseguirmos nossa jornada, quero compartilhar com você um conto popular que traduz o conflito que vivemos constantemente em nossa mente. Certa vez, um discípulo disse a seu mestre: "Tenho passado grande parte do dia vendo coisas que não devia ver, desejando coisas que não devia desejar, fazendo planos que não devia fazer." O mestre convidou o discípulo para um passeio. No caminho, apontou para uma planta e perguntou se o discípulo sabia o que era. O discípulo respondeu: "Beladona. É uma planta que pode matar quem comer suas folhas. Mas não pode matar quem apenas a contempla." Da mesma maneira, os desejos negativos não podem causar nenhum mal se você não se deixar seduzir por eles. Diariamente, todos nós passamos por diversos desafios. O que para uns poderia ser uma experiência de alívio, para outros é um grande sofrimento. E o pior, enquanto algumas pessoas conseguem lidar com muita tranquilidade com situações de conflito, outras entram em ciclos de negatividade muito difíceis de serem interrompidos. Por que isso acontece? Porque os pensamentos negativos e desmotivadores vivem atordoando algumas pessoas, enquanto outras parecem que foram abençoadas com a simplicidade da alegria. Porque parece que, não importa o que façamos, não conseguimos melhorar nosso relacionamento, controlar nossa ansiedade ou apenas fazer o que acreditamos ser o melhor. Muitas vezes sentimos que não temos o controle sobre nossa própria vida, e o que quero lhe explicar é que, geralmente, não temos mesmo. Nós fomos programados para sermos o que somos. Para conseguir o que conseguimos em nossas vidas, e também para sofrer o que estamos sofrendo. Provavelmente esta seja a razão que impede João de se livrar do vício. Mas tenha calma. Não quero desanimá-lo e falar que você precisa se contentar com a situação na qual se encontra. Pelo contrário, você entender que é um prisioneiro da própria mente é o primeiro passo para descobrir como sair dessas grades. Eu disse que você está preso, mas antes de explorarmos o que é essa prisão, precisamos saber quem é ou você. De acordo com os maiores especialistas do mundo em cérebro e cognição, quem você pensa que é na verdade representa apenas 5% de quem realmente é. Sim, você que lê, pensa e questiona é apenas 5% de sua identidade, pois os outros 95% estão fora de seu acesso consciente. Talvez você esteja duvidando da informação anterior, mas posso lhe dar uma pequena amostra do que estou falando. Enquanto você lia estas linhas, não estava percebendo o que estava sentindo, a posição de seu pé, a textura da superfície de onde estava sentado, o ritmo de sua respiração ou mesmo os barulhos à sua volta. Por outro lado, quando você lia o parágrafo acima, passou a perceber tudo isso.
Ou seja, ficou consciente desses fatores que mencionei, mas que seu corpo e seus ouvidos já estavam captando independentemente de você estar consciente ou não deles. Essa parte sua que tem a capacidade de direcionar sua vontade e atenção, ler, refletir, questionar, analisar e entender o mundo é o que chamamos de mente consciente. Enquanto você está pensando em uma única coisa, há milhares de processos e interações acontecendo com seu corpo e entre você e o ambiente. Seu coração está batendo sem que você tenha decidido isso. Cada centímetro de sua pele está recebendo informações do ambiente, como a textura e a pressão do que ela está tocando, a temperatura do local onde você está agora, se há ou não outras pessoas ao redor. Mesmo sem reparar em seus pés há momentos atrás, se um inseto o tocasse, você imediatamente o afastaria com a mão, talvez sem pensar nessa ação, como se fosse algo automático. Suas funções biológicas, tudo o que o organismo faz de forma automática, dizemos que é controlado pela mente inconsciente, alocada em um sítio mais primitivo do cérebro, chamado o cérebro reptiliano. E mesmo que sua atenção esteja apenas nestas linhas, sua mente está juntando sílabas, palavras, lembrando os significados e conectando tudo para que a frase tenha um sentido, tudo em frações de segundo. Um processo bem complexo, que hoje é feito automaticamente por sua mente sem que você precise pensar. Mas você se lembra de como era difícil quando estava aprendendo a ler e precisava pensar em cada sílaba? Essas capacidades mentais automáticas, como os hábitos, assim como sua parte emocional, estão sob o controle de sua mente subconsciente. É impossível vencer uma guerra sem um exército. O problema surge quando você, ou melhor, sua parte consciente tem um desejo, mas seu subconsciente, que é muito mais poderoso, não precisa disso, ou pior, quer o oposto. Muitas vezes, quando queremos mudar algo em nossa vida, sentimos que estamos travando uma verdadeira guerra interna, e geralmente a perdemos. Isso acontece porque não sabemos como usar o exército que temos dentro de nós. Imagine que nosso exército é formado por 100 soldados. Quando estamos realmente empenhados em realizar algo consciente, é como se mandássemos nossos 5 melhores soldados para uma guerra. Porém, se o restante do exército, os outros 95 soldados, subconsciente, não se compadecer e lutar com convicção para o sucesso de nossa missão e, ao contrário, resolver ficar descansando no quartel, a derrota será certa. Se pensarmos no João do capítulo anterior, a guerra dele é contra o vício do cigarro. Conscientemente ele sabe que precisa parar de fumar, quer cuidar da saúde, ver os filhos se formarem na faculdade. Mais importante ainda, ele quer brincar no chão com os netos um dia, um sonho que ele cultiva desde sempre. Seguindo a analogia, João sempre manda seus 5 soldados espetaculares para a guerra, mas eles vão sozinhos e perdem. E a cada nova vez que forem convocados, estarão mais desanimados e terão uma derrota mais rápida. Por isso parece que cada vez que João tenta parar de fumar é mais difícil, e ele volta ao cigarro mais rápido. Agora você deve estar se perguntando, viu o que faz o subconsciente não querer a mudança, não desejar enfrentar a batalha e lutar pela vitória? O subconsciente foi programado para isso. E se ele é 95% de quem você é, podemos dizer que você é o seu subconsciente. Se você é gordo, magro, ansioso, depressivo, se tem bons relacionamentos ou não, se tem sucesso profissional ou não, fumante ou não, tudo, de algum modo, foi programado no seu subconsciente. Mas como são feitas essas programações? É muito simples de entender, tudo o que você já viveu, de alguma forma, ficou registrado lá. E com cada uma dessas experiências seu subconsciente aprendeu uma lição. E a grande função dele é seguir à risca todas as lições aprendidas. Onde está a raiz de nosso descontrole? O subconsciente guarda memórias que explicam muito sobre as pessoas que nos tornamos. O problema é que essas memórias estão tão bem guardadas que muitas vezes nem sabemos que elas existem. O vício de João, por exemplo, tem uma história da qual ele nem sequer se lembrava. Quando criança, era apaixonado por motos. Exatamente como tantas crianças são, nada de outro mundo. Aos 6 anos, ele ganhou um irmão, Pedro,
E de uma hora para outra perdeu a atenção exclusiva de seus pais e familiares mais próximos, como avós, tios e primos. A chegada de um irmão é um choque para muitas crianças, uma situação de crise realmente comum nas famílias. Até aí, mais uma vez, não era nada de outro mundo. Até que nós chegamos ao ponto, ao gatilho do vício. Um dia, ele viu seu pai em cima de uma moto acendendo um cigarro. Para ele, aquela era uma pose de herói. Repare que a cena unia um ídolo da vida de João, seu pai, e seu objeto maior de admiração na infância, a moto naquela hora, naquele momento de sensibilidade por conta da chegada do irmão, ele quis ser como o pai. Anos depois, na adolescência, ele não teve dúvidas em aceitar um cigarro que um primo mais velho, que ele também admirava muito, ofereceu. Foi o suficiente para ele se sentir poderoso. Aos poucos, começou a fumar com mais frequência para acompanhar o primo, até chegar ao ponto de ser considerado fumante. A lição que estava registrada no subconsciente era que fumar era o que os heróis, como seu pai, faziam. Assim, vida afora, sempre que ele se sentia desafiado por alguma situação, por menor que fosse, como era o caso do estresse no trabalho, sua mente entendia que, para passar por aquilo mais facilmente, era preciso fumar. E vinha aquela vontade incontrolável. Então, João não parava de fumar, não por não ser forte o bastante, mas porque sua mente não deixava. Sem que ele pudesse compreender, sua mente lhe dizia que, se ele parasse de fumar, deixaria de ser um herói. Triunfo sobre o medo. Nossa mente subconsciente é poderosa e só quer nos proteger. Porém, ela é inocente e muitas vezes nos protege de maneiras que preferiríamos que não o fizesse. Ela pode nos gerar sentimentos de afeição, carinho e apego, fazendo com que nos empenhemos ao máximo por nossos filhos e cônjuge, para nos proteger da solidão. Ela também pode criar sentimentos de nervosismo e medo quando estamos diante de uma oportunidade, para nos proteger de uma possível vergonha se falharmos. E sobre este último exemplo posso falar com propriedade, pois já foi uma das estratégias que minha mente usava para me proteger ou deveria dizer o sabotar. Esta é nossa prisão mental, o subconsciente, com aprendizado distorcido, muitas vezes ao acreditar que está nos ajudando, frustra os projetos, sonhos e planos que poderiam nos trazer mais felicidade. Como resolver esse embate? Aprendendo a acessá-lo e, a partir disso, mudar as programações. Como fazer isso? É justamente o que vou ensiná-lo. Teste do gênio mágico. Tire alguns minutos para pensar em todas as áreas de sua vida: autoestima, família, carreira, saúde, finanças e espiritualidade. Se você pudesse dar para cada uma dessas áreas uma nota de 0 a 10, sendo 0 igual muito ruim e 10 igual em perfeito estado, como elas seriam? Agora imagine se aparecesse um gênio mágico neste momento e falasse: escolha uma área, e eu a transformarei em uma bênção. Qual você escolheria? Pense na área de sua vida que está mais prejudicada, e qual o principal fator que tem desbalanceado essa área? Essa resposta é sua infelicidade, o desafio que precisa superar. Pode ser item insatisfeito consigo mesmo por estar muito acima do peso? Item infeliz pelos problemas familiares constantes? Item desmotivado por não crescer no trabalho ou não fazer o que gosta? Item sufocado por conta das dívidas? Item desesperado por não conseguir se livrar dessa depressão? O gênio mágico é sua mente. E você será responsável por ativá-la para realizar as mudanças que deseja. Portanto, ao longo desta leitura, lembre-se de sua infelicidade ou desafio. Você receberá as ferramentas para operar a mágica em si mesmo. Capítulo 3. O caminho para o verdadeiro poder. Tudo começou quando ele tinha 8 anos, ao ter de cuidar do pai com câncer, em estado terminal, sentindo muita dor, sempre deitado na cama. Um dia, um menino chamado David viu chegar em casa um hipnotista amigo de seu velho. Nunca se esqueceu da cena daquele homem entrando no quarto. E, principalmente, guardou na memória a expressão leve e feliz de seu pai doente quando o hipnotista os deixou.
Seu pai tinha até um sorriso no rosto, mas o que realmente emocionou David foi ver seu pai tentando brincar com ele, sem uma expressão de sofrimento, algo que há muito não acontecia. Foi aquele homem que sabia hipnotizar o responsável por aquilo. Dali em diante, a vida nunca mais seria a mesma. Naquele momento ele decidiu que queria trazer alívio para a vida das pessoas, da mesma forma que aquele senhor havia feito com seu pai. Depois de perder o patriarca da família, David passou a acompanhar o conhecido nos shows de hipnose. Estava encantado com o novo mundo do qual começava a fazer parte. Aos 12 anos, já fazia ele mesmo alguns shows. Não à toa, ficou conhecido como o hipnotista mais jovem do mundo. O passo seguinte foi fazer parte de uma caravana de artistas, uma espécie de trupe circense, chamada Vaudeville. De cidade em cidade, eles se apresentavam uma semana em cada lugar. Como o tempo era curto, eles não tinham outra opção a não ser fazer muito sucesso. Não havia tempo para atrair o público com muitas apresentações. Por isso, os integrantes que não recebessem muitos aplausos eram convidados a sair do grupo. Não foi o caso de David, que, além dos números de hipnose, tocava saxofone e fazia um show de comédia com um macaco. Naquela época, o talento para hipnotizar não passava de um hobby, apesar da paixão que ele sentia pela prática. E o sucesso nos palcos cresceu tanto que ele até criou um nome mais comercial, mudando de David Koppelman para Dave Elman. E assim foi na adolescência inteira. Até que, aos 27 anos, teve a oportunidade de trabalhar numa rádio, e fez carreira como radialista. Depois de alguns anos, chegou ao auge tendo um programa próprio na emissora que o contratara. A atração, transmitida ao vivo e com uma plateia no estúdio, era sobre hobbies estranhos, com convidados apresentando suas atividades. Um belo dia, eis que surge no roteiro um homem com o passatempo de hipnotizar. Interagindo com a plateia, ele não conseguia ter sucesso. Nada funcionava. Com medo de perder a audiência, o apresentador Elman saiu de sua cadeira e pediu para ajudá-lo. Aí sim o número deu certo. Foi um estouro na audiência. Uma curiosidade, foi somente depois do episódio que a mulher de Elman ficou sabendo do dom especial do marido. No carro, voltando para casa, ela não deixou barato e quis saber desde quando ele tinha aquele talento e por que ela nunca soube daquilo. Foi quando ele voltou a fazer shows. E, veja você, muitos médicos pediram para ele ensinar a técnica que dominava, queriam entender como ele conseguia ser tão rápido e eficiente. Ficou popular e famoso a ponto de ter turmas todos os dias, de segunda-feira a sábado, para ensinar apenas médicos como induzir as pessoas em hipnose. Antes de 1970, ele sozinho já tinha ensinado mais de 10.000 médicos e profissionais da área de saúde a utilizar os métodos de hipnose, que ainda hoje são tão desconhecidos e geram tantos mitos. Esse jovem, chamado Elman, foi o ponto inicial para que milhões de vidas pudessem ser transformadas com a hipnose após seu tempo. Mas, por volta dessa época, surgiu outra pessoa na história. Um pequeno garoto chamado Jerry. Ainda criança, mas já apaixonado por hipnose, morava perto de seu ídolo. E batia na porta do hipnotista pedindo que ele o ensinasse o que sabia. Elmo respondia que só treinava médicos, lembrando que ele era apenas um garoto. Mas quem disse que o menino desistia? Continuava tocando a campainha e ouvindo ou não. A situação chegou ao ponto de Elmo parar de atender a porta. Porém, nem assim o pequeno parou. E começou a fazer suas abordagens em dias alternados, para que os donos da casa não conseguissem despistá-lo. Não admitia ser ignorado e seguia em frente com seu objetivo. Por fim, conseguiu o que queria. Numa dessas conversas, Elman decidiu entregar um gravador antigo para Jerry, perguntando se ele sabia o que era aquilo. Ele não sabia, claro, mas mentiu afirmando que conhecia o objeto. E o mestre pediu que ele gravasse suas aulas. O menino não demorou a aprender como usar aquele aparelho. E ficou ainda mais encantado com o passar do tempo. Começou a aplicar tudo o que aprendia, e enquanto crescia foi envolvendo-se mais e mais com o tema.
Até que, décadas depois, após muitas pessoas verem seus resultados e perguntarem o segredo, decidiu fundar uma escola de hipnoterapia, chamada Omni Hypnosis Training Center. Isso aconteceu em 1979, e Jerry foi o responsável por propagar e evoluir os métodos da hipnoterapia clássica. Um processo que qualquer pessoa pode aprender a fazer se for ensinada corretamente, e que tem um poder imensurável. E hoje sigo o mesmo passo deles. Carrego isso com muita responsabilidade, pois tive a oportunidade de aprender os métodos pessoalmente com o filho de Elma e também com o próprio Jerry. Tenho a honra de ser a única pessoa no Brasil que pôde conviver com ambos. Tenho como missão propagar essa ferramenta que impacta tantas vidas, mas ainda cheia de mitos e preconceitos. E meu objetivo neste livro é mostrar como desbloquear todo o potencial de sua mente, para então transformar sua vida. O Natal Infeliz. Como nasceu a hipnose? A hipnose é algo novo para você? Pois saiba que, muito além de Elma e Jerry, estamos falando aqui de um dos ofícios mais antigos do mundo, algo que sempre nos acompanhou. Duvida? Então observe o infográfico a seguir com um breve panorama da trajetória que nos levou ao conhecimento que temos hoje sobre essa poderosa ferramenta. No Egito Antigo, a hipnose era usada nos chamados templos do sono. A crença era de que muitas enfermidades poderiam ser tratadas depois de os enfermos entrarem e ficarem dias imersos em sonos profundos. Também na Grécia os enfermos podiam recorrer a esses templos. Dormiam e despertavam curados. Ao menos era nisso que acreditavam. Hippolyte Bernin, de 1840 a 1919. Neurologista que começou a explorar em suas obras como a hipnose poderia colaborar em casos de doenças físicas. Sigmund Freud, de 1859 a 1939. Fundador da psicanálise, foi provavelmente o nome que mais ajudou a popularizar a hipnose dentro da psicologia. Como não conseguia hipnotizar todos os pacientes, decidiu abandoná-la. 9. Freud, Sigmund. 5 lições de psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos. Rio de Janeiro, Imago, 1910. Milton Erickson, de 1901 a 1980. Psiquiatra responsável pela propagação da hipnose como ferramenta terapêutica. Se que as origens desse sentimento podem ser as mais variadas. Estão ligadas Até aqui você conseguiu ter um bom panorama sobre a origem da hipnoterapia, técnica real, conhecida e praticada há centenas de anos. A partir do próximo capítulo vamos começar a compreender como os princípios e práticas dessa ferramenta podem colaborar para a evolução de sua jornada. Prepare-se e esteja aberto. Ao controlar sua mente, você será capaz de transformar sua vida. Tal como aconteceu comigo, meus alunos e tantos clientes que são os protagonistas das histórias que contei até agora e de tantas outras que você descobrirá ao longo da leitura. Para entender como a hipnose e a hipnoterapia podem ajudar você a crescer, antes é preciso saber o que temos dentro de nossa cabeça, como funciona nossa mente. Você já parou para pensar nisso? Sabe do que nós estamos falando? Capítulo 4. O que somos? Certa vez, um monge e seu discípulo caminhavam à beira de um rio quando perceberam um pequeno lagarto afogando-se em meio às águas. Em uma ação rápida, o monge jogou sua mochila no chão e pulou no rio para salvar o lagarto, que era um pouco maior que sua mão. Assim que conseguiu agarrá-lo e o estava tirando da água, o monge foi surpreendido com uma mordida em seu dedo. Por causa da dor, acabou largando o bichinho, que caiu na água de novo. Poucos segundos depois, após se recuperar do impacto causado pela dor, o monge mais uma vez agarrou o lagarto para tirá-lo das águas. E de novo, levou outra mordida, agora em seu pulso. Mais uma vez, por conta do susto, ele soltou o lagarto no rio novamente. Em seguida, ele avistou alguns galhos flutuando por perto, agarrou-os e com eles conseguiu resgatar o lagarto. Agora sim, teve sucesso em tirá-lo da água e finalmente salvá-lo. Depois de toda a cena, seu discípulo lhe perguntou, intrigado:
Mestre, na primeira vez que você tentou salvar o bicho, ele o atacou. Mordeu a mão que o salvava. É um selvagem, ingrato. Mesmo assim, você insistiu e ele o atacou novamente. Ele não merecia sua compaixão. Eu o deixaria morrer afogado. Após escutar seu discípulo pacientemente, ainda sentindo a dor das mordidas, o mestre sabiamente respondeu: Caro aprendiz, minha tarefa é ajudar. Ele agiu conforme sua natureza e eu, conforme a minha. Ó que somos! Como chegamos aqui? Estas parecem perguntas filosóficas, mas talvez nos ajudem a entender por que tem algo errado conosco. Ou será que tudo aquilo que vemos como uma falha seja apenas uma ilusão? Uma projeção distorcida sobre o que pensamos sobre nós mesmos e o que de fato somos? Já reparou que independentemente dos problemas que estamos vivendo, da nossa felicidade ou infelicidade atual, embora não saibamos o melhor meio de salvar a nossa vida, já estamos resolvendo questões infinitamente mais complexas? Eu explico. Você se lembra das aulas de biologia na escola? Eu nunca fui bom em biologia, mas, pelo que sei, passamos 5 anos ou mais estudando os processos de nosso corpo, o desenvolvimento do sistema esquelético, muscular, funcionamento das células, funções de cada órgão e como eles trabalham, sistema linfático e imunológico, hormônios, o sangue que distribui nutrientes e oxigênio para tudo isso e por aí vai. Muito complexo para mim. E mesmo depois de anos estudando, aprendendo de forma superficial e isolada cada um desses pontos, nós leigos ainda não entendemos nada, a menos que você seja um médico ou biólogo, e olhe lá. Mas já parou para refletir que toda essa complexidade acontece em nosso corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma harmoniosa e tranquila? Não importa se acordamos de mau humor ou se ficamos revoltados com a vida, nossa máquina não para nunca. Mas por que ela funciona tão bem? Graças à capacidade de aprendizado dos seres, o que proporciona a evolução das espécies. Na verdade, somos a máquina de sobrevivência mais desenvolvida do mundo. E aqui peço licença para seguir com base na teoria de Darwin, que acreditava na evolução biológica por meio da seleção natural, ou melhor, na capacidade de os organismos se adaptarem. São muitos anos de evolução até chegarmos aqui. Quer ter uma ideia? Vamos fazer uma viagem com a máquina do tempo mais rápida do universo. Ela consegue percorrer toda a vida na Terra, desde sua origem até o surgimento do homem inteligente. Os pesquisadores estimam que nossa espécie, Homo sapiens sapiens, surgiu entre 40 e 90 mil anos atrás, em apenas um ano. Se a máquina partir no primeiro minuto do dia 1 de janeiro, em que dia você acha que surgimos no planeta? Vamos ver. 7 de novembro. Primeira vida complexa aparece-nos. 16 de novembro. Primeiras criaturas em terra seca. 450 milhões de anos atrás. Início da era dos dinossauros. 25 de dezembro. 31 de dezembro, às 9 horas e 24. A primeira criatura parecida com um macaco aparece 6 milhões de anos atrás. 31 de dezembro, às 22 horas e 23. Surge o homem primitivo. 250 mil anos atrás. Incrível, não é mesmo? Nós somos feitos a partir de diversos organismos e processos que já acontecem e se desenvolvem há muito tempo. E tudo isso sem precisarmos nos preocupar ou quebrar a cabeça para achar a melhor maneira de fazer tudo estar em atividade. A natureza funciona por si só. Gosto de mencionar esse exemplo em treinamentos, pois é uma forma de entender como chegamos até aqui e como funcionamos. Para nós, a natureza é perfeita. Quem complica as coisas são os seres humanos, a partir de programações mentais nem sempre voltadas para a saúde, a felicidade ou o sucesso. Segundo Stephen Hawking, bilhões de anos atrás, uma molécula com uma capacidade notável começou a fazer cópias de si mesma, a partir das matérias-primas do planeta. A reação em cadeia havia começado e a evolução assumiu.
Somos máquinas biológicas complexas, capazes não apenas de se replicar e pensar sobre a reação em cadeia de vida, mas também de descobrir como chegamos até aqui. Mente inconsciente. Todo esse aprendizado de bilhões de anos está situado na mente inconsciente. É a parte que controla nossas funções primordiais e mais básicas da natureza, como sobrevivência e reprodução, é a única parte de nossa mente que já vem programada de fábrica. Podemos dividir nosso cérebro em 3 partes. Neocórtex. A mente inconsciente está relacionada com o cérebro reptiliano, a primeira estrutura cerebral da evolução, que surgiu nos répteis, daí o nome. E por ser a mais primitiva, também é a que tem prioridade sobre todas as outras. Quando nos sentimos em perigo, imediatamente nosso corpo se prepara para lutar ou fugir, o que importa é a sobrevivência. Imagine que, ao abrir a porta de casa, você desce de cara com um tigre feroz. Como acha que se sentiria? Seu instinto iria nas alturas, liberando adrenalina, acionando a reação de fugir imediatamente, é claro. Em nossa mente inconsciente estão as programações para controlar cada uma das funções corporais automáticas, os batimentos cardíacos, a respiração, o sistema imunológico, a digestão, a pressão arterial, a produção de hormônios e assim por diante. Não é possível através de nossa vontade, da hipnoterapia ou de qualquer outra intervenção não invasiva agirmos diretamente nas funções da mente inconsciente. Nosso sistema de sobrevivência está sempre ligado para a segurança. Porém, felizmente, há formas indiretas de influenciarmos positivamente essa parte de nossa mente, para o caso de necessitarmos de uma recuperação acelerada ou mesmo quando ela está respondendo de forma irregular, como veremos a seguir. A hipnoterapia pode salvar uma vida? Gerald Kane, quando presenciou uma das aulas de médicos que Dave Elman ministrava, teve a oportunidade de registrar em áudio Elman contando como um de seus alunos chegou até ele um dia, empolgado, dizendo que acreditava ter salvado uma vida com a hipnose. Todos os médicos da sala começaram a rir. Elman diz em seguida: "É a primeira vez que ouço alguém fazer uma afirmação como essa. Sou muito sério em relação à hipnose, não permitiria a mim nem a ninguém exagerar sobre o assunto, não admito isso." Mas o médico insistiu para contar a história. Foi o caso de um de seus pacientes. Um paciente cardíaco de 76 anos precisava fazer uma cirurgia na próstata, porém, a anestesia seria um processo arriscado. Então, o médico foi fazer uma visita ao paciente na noite anterior ao procedimento para saber como ele estava e prepará-lo para a cirurgia e sua recuperação. Contudo, enquanto o médico o motivava, dizendo que ficaria tudo bem, o paciente falou: "Sabe, doutor, já tenho 76 anos, já vivi por muito tempo. Sou um paciente cardíaco. Bem, amanhã eu vou morrer na mesa de cirurgia." De imediato, o médico com muita energia replicou algo como: "Você pode até ter cirurgia marcada, mas não tem um cirurgião para executá-la. Estou cancelando agora sua cirurgia. Nunca operei ninguém que tivesse vontade de morrer na mesa. Nunca tive um paciente que morreu durante minha cirurgia e você não será o primeiro. Mas já que desmarcamos a cirurgia, vou lhe mostrar o que perdeu." Então, o médico, através da hipnose, criou uma anestesia geral em todo o corpo do paciente. Depois lhe pediu que abrisse os olhos e testasse, beliscando a si mesmo, para realmente ver como não sentia dor alguma e que estava tudo bem. Nesse momento, o paciente, já com semblante muito aliviado e feliz, falou que estava pronto para a cirurgia do dia seguinte, e que tinha certeza de que ficaria muito bem. E assim aconteceu. O médico relata que, após a cirurgia, o paciente teve uma melhora extraordinária, e por isso acredita que salvou a vida dele por ter tirado de sua mente a expectativa de que morreria na mesa de operação. Na turma de Elman, alguns não concordaram que isso tenha feito diferença, e outros concordaram que isso realmente salvou a vida do homem. Porém, o que era consenso, já em 1960, entre os médicos que estudavam a hipnoterapia com Elman, é que o estado emocional e a vontade de morrer influenciavam na recuperação dos pacientes. E a cada dia que passa, a ciência entende um pouco mais sobre como funciona a relação entre mente e corpo.
Por exemplo, segundo uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres, pessoas estressadas podem demorar até 40% a mais de tempo para cicatrizar um ferimento. Isso estaria relacionado ao desequilíbrio que o estresse provoca no organismo. E quem nunca ouviu falar de casos de recuperação ou mesmo curas aparentemente milagrosas, após o paciente mudar a atitude mental? Com uma rápida busca na internet, é possível encontrar diversos casos no mínimo intrigantes. Dr. Carlos Ribeiro, médico neurocirurgião e instrutor de hipnoterapia na Omni Brasil, costuma dizer que somente 3% de seus pacientes necessitam de alguma intervenção cirúrgica para melhorar. Os outros 97% estão sofrendo por conta de algum mau funcionamento do organismo que não é natural, portanto há algum elemento ocasionando isso. E se não é físico, então está na mente. Depois de 20 anos de estudos da medicina tradicional e do funcionamento do cérebro, foi após conhecer a hipnoterapia que o doutor disse ter conseguido entender melhor a conexão entre a mente inconsciente e o restante das influências. Você já entendeu que nossa mente e nosso corpo têm todas as programações necessárias, provenientes de milhares de anos de evolução, para sobreviver e se reproduzir. E essas informações incluem a de como se autocurar. E como citamos anteriormente, fatores externos como o estresse podem impedir o funcionamento total do processo natural de regeneração. Em minha experiência, essa lógica se encaixa em muitas doenças. Por que alguém que nasceu saudável desenvolve uma doença crônica ou autoimune? Nesse contexto, não faz sentido que nossos anticorpos destruam nossas células. Há alguma interferência que impede o funcionamento desse sistema, que não deixa o corpo se regenerar. O problema é dos genes. O culpado da vez, quando o assunto é doenças desse tipo, é o DNA. Porém não acredito que o DNA represente o ultimato do destino. E a ciência cada vez mais segue para esse lado, mostrando que o ambiente pode influenciar traços genéticos e doenças. Um estudo de 2015, publicado na Nature Genetics, analisou praticamente todas as pesquisas realizadas com gêmeos nas últimas 6 décadas e descobriu que 51% da variação média dos traços humanos e doenças se dão por fatores ambientais, e apenas 49% se devem à genética. O fator ambiental, por outro lado, afeta diretamente as emoções e o bem-estar. Por isso, a hipnoterapia, que atua diretamente no âmago emocional, tem um potencial incrível para ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. Não só acredito nisso, como é o que vejo no dia a dia. Se quiser ficar mais impressionado, leia o caso a seguir. ADEU é o impeçam de ser feliz. Situações assim acontecem sempre? É claro que não. Nada é 100%, pois cada ser humano é único. Podemos comprovar que foi a hipnoterapia? Não ainda. Mas a Omni, em conjunto com a Universidade de Zurique e o Instituto de Tecnologia Suíço, está realizando diversas pesquisas científicas para mostrar que o potencial da forma que fazemos hipnoterapia vai muito além de controlar dores de pacientes, se este é o tema da maior parte das pesquisas acadêmicas atualmente. Então, alguns poderiam dizer que é coincidência? Talvez. Mas apostar numa coincidência que não tem contraindicação e pode transformar uma vida parece ser uma boa jogada, não? Porém, acho sensato termos a mente aberta. Imagine só, há uma festa rolando desde o dia 1º de janeiro de determinado ano, e nós chegamos nas últimas horas do dia 31 de dezembro do mesmo ano, e queremos acreditar que sabemos tudo o que é ou não é possível nessa festa. É exatamente assim que muitas vezes lidamos com nosso organismo. Por que alguém que nasceu 100% saudável em determinado momento da vida adquiriu diabetes, ou qualquer outro mal? O que causou isso? Como diz o Dr. Carlos, a medicina ainda não se preocupa com as causas. Por isso, acreditamos que a hipnoterapia pode revolucionar a área da saúde. E tenho certeza, caro leitor, que, se você continuar comigo nesta jornada dos mistérios da mente, as coincidências diminuirão e começarão a se transformar em esperança. Então, agora que você já entendeu que a mente inconsciente só não funciona perfeitamente se algo a estiver impedindo, vamos ver o que a impede de. Capítulo 5.
Quem pensa que está no controle? Quero lhe apresentar um personagem originário do folclore da Turquia, o Mullah, que em árabe significa o mestre, Nasruddin, popularmente conhecido por milhares de histórias que combinam humor e sabedoria. Leia o conto a seguir atentamente para falarmos sobre o controle que pensamos ter. Em uma manhã, o Mullah Nasruddin, caminhando para sua casa, se pergunta em determinado ponto do trajeto: por que não tomar um atalho através daquela formosa floresta que beira esta estrada tão poeirenta? Seguindo pela trilha no meio da mata, exclamou. Mais um dia se passou, um entre os outros dias, um dia de atividades produtivas e realizadas. Agora é só chegar em casa e descansar. Um pouco mais adiante, em um trecho de mata fechada, o chão de repente sumiu debaixo de seus pés. Quando se deu conta, viu que estava no fundo de um fosso. Observou a situação e percebeu que não havia como sair dali sem ajuda. Mas quem passaria por ali e quando? Entretanto, refletindo melhor, ele disse: ainda bem que tomei esse atalho. Se isso aconteceu no meio de tamanha beleza, imagine que catástrofe poderia ter me acontecido se eu tivesse seguido por aquela estrada esburacada, perigosa e trafegada por cavalos e carroças? Atividades da mente consciente. A mente consciente é a que você está usando agora, no exato momento em que lê este livro. É onde passamos a maior parte das horas quando estamos acordados. Ela é extremamente lógica, analítica e racional. É responsável por suas funções cognitivas, relacionadas com uma parte do seu cérebro chamado neocórtex. Uma das funções mais curiosas dessa parte da mente é nos fazer acreditar que estamos sempre certos, como aconteceu com Nasruddin na história. Mas antes de explicar o que aconteceu com Nasruddin, vamos nos aprofundar nas funções da mente consciente. Memória funcional. Também chamada de memória a curto prazo, é responsável por armazenar tudo o que é preciso para nos ajudar ao longo do dia. Um exemplo para ficar mais fácil de entender: na memória a curto prazo a gente arquiva desde o que uma pessoa acabou de nos dizer até o caminho para chegar ao trabalho ou o número do telefone de casa. Ela é chamada de funcional porque precisamos dela para processar e entender as informações, além de executar tarefas no dia a dia. Leia a frase a seguir. Ela é inocente. O que você entendeu disso? Provavelmente nada. Quem é inocente? Inocente sobre o quê? No mínimo, ficou confuso, não é verdade? É claro, essa frase, colocada de maneira aleatória e fora de contexto, não nos diz nada. Isso aconteceria em todos os momentos de sua vida se você não tivesse a memória funcional para lembrar as frases anteriores do que está lendo. Agora, leia o parágrafo seguinte. Nossa mente subconsciente é poderosa e só quer nos proteger. Porém ela é inocente e muitas vezes nos protege de maneiras que preferiríamos que não o fizesse. Agora ficou claro o sentido da frase? Eu a escrevi no capítulo 2. Há tempo demais para que sua memória funcional pudesse guardá-la. Você só entende o que está lendo, só o que alguém está falando, porque sua mente está com as ideias frescas ou do que você leu ou ouviu há alguns segundos atrás, e buscando o sentido de como a informação atual se encaixa nelas. Mas como ela busca o sentido? A mente consciente analisa tudo o tempo todo, mesmo que você não perceba. Esta é mais uma função da mente consciente, que podemos chamar de parte analítica. Essa parte é seu próprio pensamento. Estamos a todo momento utilizando a parte analítica, seja com um pensamento consciente, refletindo sobre um problema, por exemplo, seja com um pensamento automático, buscando se o que lê faz sentido ou não, por exemplo. Essa parte está sempre comparando possibilidades e fazendo escolhas. A maioria dessas escolhas são automáticas, e você nem se dá conta que as fez. Por exemplo, você escolheu, segundos atrás, ler a próxima linha, que é esta. Você não precisou parar e pensar: acabei este parágrafo. Leio o próximo ou não? Isso é feito de modo automático por essa função analítica da mente consciente. Por outro lado, você sempre pode parar, analisar e pensar antes de agir: do que farei daqui a pouco?
Ou talvez, para qual amigo vou contar como a mente é interessante? Mas, como falei no título deste capítulo, a mente consciente só pensa o que controla. Por acaso você conhece alguém que já decidiu fazer uma dieta e que jurou de pé junto que só pararia quando alcançasse o corpo ideal, mas que em menos de uma semana desistiu de seguir com seu grande plano? Quando eu explicar a próxima função da mente consciente, você vai entender por que essa pessoa desanimou tão rápido. Força de vontade. A mente consciente tem um mecanismo para deixar você motivado e empolgado quando quer realizar algum feito. É a famosa força de vontade. E ela é muito útil em diversas situações, como virar a noite trabalhando naquele projeto que você precisa entregar amanhã, ou ficar até o final de uma apresentação que você considera enfadonha, mas cujo conteúdo é importante. Porém, o que pouca gente sabe é que a força de vontade é limitada. Ela é como uma pilha que se recarrega sozinha, mas de forma lenta. Você pode usá-la, mas quando terminar sua energia, é preciso esperar as baterias se recarregarem. Exatamente como acontece quando fazemos regime, a força de vontade é total nos primeiros dias, mas vai chegar a hora em que o desejo de colocar um chocolate na boca falará mais alto. Para deixar bem clara essa ideia da limitação da força de vontade, vou resumir um experimento feito em 1998, pelos os psicólogos Roy Baumeister e Diane Tisse, ambos pesquisadores na Case Western Reserve University. Foram colocadas duas bandejas diante de 67 estudantes em jejum, divididos em dois grupos, no mesmo espaço. Uma bandeja com biscoitos de chocolate que tinham acabado de sair do forno, e outra com rabanetes. Para um grupo foi dada a instrução de que só poderia comer os biscoitos, para o outro, os rabanetes. A fim de aumentar a tentação, os pesquisadores deixaram os alunos sozinhos com os biscoitos e os rabanetes, e os observaram através de uma janela oculta. Os que tinham permissão para comer os rabanetes claramente lutaram contra a tentação de pegar os biscoitos de chocolate. Em seguida, os estudantes foram encaminhados para outra sala, que, na verdade, guardava a parte mais importante da experiência. Agora, os grupos deveriam montar um quebra-cabeça. Eles achavam que era um teste de inteligência, mas o que eles não sabiam é que o jogo não tinha solução. O objetivo era testar por quanto tempo eles tentariam resolver o brinquedo antes de desistir. Resultado: a turma dos comedores de chocolate ficou, em média, 19 minutos tentando montar o jogo, enquanto aqueles que comeram os rabanetes desistiram em apenas 8 minutos de tarefa. Ou seja, a força de vontade do primeiro time estava lá em cima e persistiu mais que o dobro do tempo observado no outro grupo, que precisou usar a força de vontade para controlar a tentação diante dos biscoitos e comer os rabanetes. É assim que essa parte da mente funciona. Cada vez que você resiste a uma vontade, você está gastando sua vontade, e aquela determinação de realizar algo vai embora junto. Até que chega o momento em que você simplesmente parece parar de se importar com aquilo e começa a deixar para lá. Não por acaso, as dietas mais eficientes são aquelas que restringem menos os alimentos, que nos permitem comer de tudo um pouco. Em outras palavras, que não colocam à prova nossa força de vontade e nos deixam comer o tão desejado chocolate aqui e ali. Aliás, você gosta de chocolate? Por que você gosta ou não gosta? Independentemente da resposta para a segunda pergunta, eu não acredito em você. Vou explicar por quê. Razões equivocadas. Função racional, esta é a próxima parte que vamos explorar. Sempre que você dá uma razão, um motivo ou uma justificativa, você está usando a função racional da mente consciente. A grande questão é que, na maioria das vezes, essa razão não condiz com a verdade. O motivo real está bem oculto em nossas programações do subconsciente, e a mente consciente busca alguma informação que ela já ouviu e faça sentido, e a usa de justificativa. Por exemplo, pense em alguém conhecido que você ache que tem uma aparência atraente. Por que você acha essa pessoa bonita? Quais justificativas sua mente está dando? Você poderia dizer que são os olhos, o cabelo, o sorriso ou até a forma do rosto. Isso é algo que qualquer pessoa falaria, e faz muito sentido,
Por isso são as razões que sua mente escolhe. Porém, segundo uma pesquisa publicada no Personality and Social Psychology Bulletin, temos uma tendência de gostar mais de pessoas que são parecidas conosco. O motivo é que achamos que os indivíduos que têm a aparência mais próxima com a nossa também podem ter outras características em comum, segundo Chris Fraley, psicólogo e coautor do estudo. E esse padrão pode se repetir em qualquer situação. Por exemplo, alguém que diz que não consegue subir na carreira porque o chefe não dá oportunidade. Seria isso ou o subconsciente dele não quer crescer talvez pelo medo da responsabilidade? Ou aquela mulher de baixa autoestima que diz não conseguir se cuidar melhor, porque o trabalho toma todo o seu tempo. Seria isso ou o subconsciente dela tem medo de chamar a atenção porque não se valoriza? Como você observou na história no início do capítulo, Nasruddin tinha certeza que o caminho tradicional era inadequado, e mesmo que os fatos mostrassem seu erro, a parte racional encontrou uma justificativa para ainda assim parecer que ele tomou a melhor decisão, por mais absurda que soe para quem vê de fora. Veja só como podemos ser enganados pela nossa mente consciente. Aos 32 anos, a arquiteta Renata não conseguia ir à praia. Um desperdício, até porque ela morava numa cidade banhada por um lindo litoral e via nesse tipo de lazer uma possível fonte de alegria e descanso. Afinal, era assim que tantas pessoas conseguiam relaxar e se esquecer dos problemas da vida. Ela queria isso também. Em tese, que fique bem claro. Porque a possibilidade de vestir um biquíni e se expor ao sol ou a um banho de mar a assustava. Mesmo que estivesse rodeada de amigos ou familiares. Ela simplesmente não se sentia confortável, mesmo querendo gostar desse tipo de lazer. Fator crítico. Outra peça que mora na mente consciente é o fator crítico. Do que se trata? De uma espécie de funcionário infiltrado em nome da mente subconsciente. Esse funcionário seria como um porteiro que filtra todas as mensagens que chegam. Ele as recebe e analisa para saber se estão de acordo com todas as programações do subconsciente ou não. Se estiverem de acordo, ele deixa passar, reforçando o que já estava no subconsciente. Se não estiverem de acordo, ele rejeita. Vamos a um exemplo. Imagine uma mulher que tem programado em seu subconsciente que ela não tem valor. E, depois de perder o emprego, começa a ficar muito deprimida e sente que nunca vai conseguir um trabalho decente. Então, seu melhor amigo fala: você é especial. Você precisa se levantar e ir à luta. Você pode tudo. Depois de ouvir isso, seu fator crítico irá analisar e observar que essa informação é contrária ao que está no subconsciente. Então, ele rejeitaria a sugestão. Porém, é uma sugestão boa para ela quer isso. Desse modo, a sugestão ficaria na força de vontade, que é limitada, de forma que são grandes as chances de essa mulher voltar a ficar desanimada. Pois é, não somos seres tão racionais quanto gostaríamos. Normalmente, as pessoas sentem orgulho de dizer quão racionais e analíticas são para tomar decisões, fazer escolhas, etc. Mas, como já vimos, a verdade é que praticamente tudo o que fazemos está ligado ao subconsciente. É por isso que caímos tantas vezes nas mesmas armadilhas. Uma situação muito comum é quando analisamos relacionamentos, quantas e quantas vezes caímos nos mesmos erros. Por mais que conscientemente você tome certas decisões, quando percebe, se vê preso às mesmas situações. É o que acontecia o desafio de encontrar um grande amor. Adriana tem 29 anos e já foi ao casamento de muitas amigas. A cada cerimônia, ela sente o coração se apertar um pouco mais. Mesmo sabendo que a felicidade não está necessariamente na troca de alianças e que é possível ser feliz sozinha, ela quer com alguém. Sonha com isso. O fato é que Adriana não consegue encontrar um homem o que preste. Sempre que começa a se envolver, descobre que o parceiro não está tão interessado assim ou, pior ainda, que tem outra. Está cansada de ser traída, aliás. Por isso, não se acha atraente nem sedutor o suficiente para conseguir estabelecer um relacionamento sério. Morre de medo de ficar sozinha.
Um dia, decidiu recorrer à hipnoterapia para tratar dessas questões. Por que não? Outros métodos de terapia não haviam funcionado no passado, ela queria tentar. Durante o processo, se viu ainda com 4 anos, o marido de o imprestável. O casal se separou, e Adriana seguiu morando com a mãe. Mais adiante, ao começar um novo relacionamento, a mãe foi traída, e Adriana se lembrou perfeitamente de vê-la no colo de uma irmã chorando e afirmando que, se adivinhem, some nenhum presta, concluindo ser melhor viver sozinha. Aquela revelação caiu como um raio. Com o apoio da hipnoterapia, ela aprendeu a separar aquela dor, que não era sua, da própria história. Antes de saber por que agia dessa forma, afastando relacionamentos duradouros com homens que realmente quisessem compromisso com ela, Adriana agia de modo a cumprir sua antiga programação mental. Se um homem com potencial para namorado sério se aproximava, a mente subconsciente dela dava um jeito de fazer com que ela acumulasse trabalho, por exemplo, só para não ter tempo de ver o pretendente. E assim a vida seguia seu curso. Depois da hipnoterapia, ela entendeu que seu caminho poderia ser completamente diferente e que os homens não são todos imprestáveis e indignos de confiança. Era só deixar a porta aberta para o amor entrar, querer um homem bom para que o universo enfim conspirasse a seu favor. Passado algum tempo, conheceu Mateus, um advogado pouco mais velho do que ela e que trabalha perto de seu consultório, ela é dentista. Foi num restaurante nas redondezas, na hora do almoço. Ele era amigo de alguns conhecidos dela. Não demoraram a aparecer as afinidades. Para resumir, estão juntos há 10 meses. E já fazem planos para o futuro, que deve começar com a compra de um apartamento, seguida por uma cerimônia de casamento apenas para os familiares e amigos mais chegados. Adriana finalmente perdeu o medo de ser feliz. Agora é sua vez. O primeiro passo para tomar o controle da própria mente é se conscientizar de como ela pode estar enganando você. Então, é seu momento de pensar. Quando foi a última vez que decidiu fazer algo, mas não fez? Ou que começou algo e não terminou? E quais motivos, desculpas sua mente lhe deu? Já se pegou pensando que algo é muito difícil? Ou que você sempre vai ser assim? Por quê? Analise bem as justificativas que sua mente traz e saiba que são apenas invenções dela. Não se importe tanto com seus pensamentos de desânimo ou de conformismo, eles não são quem você realmente é. A propósito, já ficou claro que você não é seus pensamentos. Mas já se perguntou quem você é realmente?